Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Juliana Elias, aqui no YouTube e também no Spotify, onde trazemos sempre conteúdos que podem abençoar a sua vida, conteúdos de ciência, saúde e também de espiritualidade. Vamos começar uma nova série essa semana, serão 4 episódios falando sobre mulher virtuosa. A gente vai trazer alguns contextos bíblicos de histórias de mulheres que foram relevantes e como a gente pode se moldar através da vida dessas mulheres. E para participar desse primeiro episódio da série, eu trouxe aqui a minha mãe, Maria Cristina, uma mulher de Deus, temente o Senhor, e que gosta muito dessa primeira história que a gente vai falar hoje, e ela gostaria de compartilhar um pouco do que ela tem aprendido com a vida de Ruth, né, mãe? Amém. Bom dia, sim. Então nós vamos falar um pouco hoje, o nosso primeiro episódio sobre mulher virtuosa é a história de Ruth. Para a gente trazer um pouco de contexto sobre o que é mulher virtuosa, eu vou falar sobre Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa o das mais finas joias. Ou seja, uma mulher que tem princípios, uma mulher que edifica a sua casa, mulher que constrói junto ali ao lado do seu esposo uma família abençoada, mulher que respeita os filhos, que ensina os filhos, que dá base à família. Essa mulher é mais preciosa do que a mais joia rara, né? Então também é difícil de se encontrar. A gente precisa estar se moldando, precisa estar conhecendo para poder ser essa mulher virtuosa. E hoje nós vivemos num século, né, numa época onde destrói muito a imagem da mulher, né, colocando a mulher, denegrindo a imagem da mulher, né, através de sexualidade, através de tantas coisas, né, que podem estar prejudicando a imagem da mulher. O que eu quero trazer um pouco aqui é esse resgate, né, da mulher com princípios, a mulher que vai trazer coisas boas para sua vida e para sua família. Então, para a gente começar, nada melhor que a história de Ruth, né, mãe? Sim. O que a gente já pode aprender com a história de Ruth, né? Primeiro, eu coloco aqui que ela era temente a Deus, mesmo não sendo uma mulher israelita, né? Vamos contar um pouquinho da história. O que você sabe um pouco da história de Ruth? Então, a Ruth, ela é uma mulher que nasceu em Moab, né? Ela era uma moabita, uma cidade muito idólatra, né? Eles faziam sacrifícios de crianças pros deuses deles, né? E ela era uma mulher que ela casou com um homem de Deus, né? Esqueci o nome dele agora. Também não recordo aqui. O nome dele. E ela casou com dos filhos de Noemi. Ela casou com ele e tudo, então ela aprendeu muito de Deus com ele, né? Mas ela acabou ficando viúva, tanto ela como a sogra dela. Acabaram ficando viúva e a cunhada também. As 3 ficaram desoladas, sem maridos, né? Numa cidade estranha, porque Noemi era de Jerusalém, né? Da cidade de Jerusalém. Ela era uma mulher de Israel, uma mulher israelita, uma mulher temente a Deus. Ela teria que voltar para a terra dela, né? Mas completamente desamparada. Uma das noras, né? Resolveu ficar, porque era jovem, podia arrumar um marido bom lá mesmo, né? Em Moab. Mas Ruth não desistiu. Ela queria que Ruth ficasse também. Mas Ruth não. Ruth, além dela amar muito a Deus, é uma coisa muito interessante. Ela amava muito a sogra dela. Ela via a sogra dela como uma mãe, porque ela não tinha família, né? Ela não tinha, ela só tinha o esposo, a sogra, cunhada, o cunhado, o sogro. Foi a nova família que ela construiu. Então, para ela ficar lá em Moab, não valia a pena. Então, ela quis ir. Tanto é que quando ela fala para Noemi, que eu acho muito lindo isso, eu sempre gosto dessa passagem que ela fala para ela, eu vou com você, Noemi, porque o seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. E aonde você estiver, eu vou estar. Muito bom. Né? Ela foi. E lá em depois a gente vai fechar isso aí. Sim. Vamos voltar um pouquinho, senão a gente já vai concluir a história. Tá bom, tudo muito de uma vez. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre esse perfil de Ruth. Sim. Então você colocou ela uma mulher temente a Deus. Sim. Que ela veio conhecer o Senhor, o Deus de Israel, através dessa família. Porque ela era dela. Porque ela era uma moabita, né? Uma cidade idólatra, como tudo isso que você falou.
E aí ela conhece então o esposo dela, que era um israelita, e ela começa a conhecer esse Deus de Israel através dessa família que foi muito abençoada para ela. Outro perfil de Ruth, ela é corajosa. Uma mulher corajosa. Para você ser uma mulher virtuosa, você precisa ter coragem de enfrentar os desafios. E ela teve. Primeiro, de deixar o seu povo, as suas culturas idólatras, suas culturas falhas, para conhecer o Deus Todo-Poderoso. E também para seguir o seu esposo, né, uma família nova. Então ela teve coragem de abandonar tudo aquilo que era errado para fazer o que era certo. Ela teve coragem também de renunciar a Moab, de renunciar a tudo, quando ela disse que ia seguir a sogra dela. Né? Porque a sogra fala, olha, eu não tenho mais nada a te oferecer, eu não tenho mais como gerar filhos, de mim não vai mais ter filhos, então eu não posso mais te oferecer nada, vai seguir a sua vida. Mas ela teve a coragem de falar, não, contigo eu irei, né? Então esse é um outro ponto. Outra coisa é a lealdade. Sim. Mulher virtuosa é uma mulher leal, né? Qual foi a principal lealdade de Ruth? A lealdade dela foi seguir a Noemi, ficar, né, junto com a Noemi. Estar junto com a Noemi. Não desamparar a sogra. Não tendo obrigação. Ela não tinha mais a obrigação para com a sua sogra a partir do momento que ela ficou viúva. Mas ela resolveu ser leal, servir, estar junto com a sogra por onde ela fosse. Outra coisa que é uma característica importante de Ruth e que é um dos perfis importantes para a gente colocar como mulher virtuosa é uma mulher trabalhadora. Né? Ela não era preguiçosa. Para você que gosta de dormir até meio-dia e não fazer nada, não é chamada mulher virtuosa, né? Mulher virtuosa é aquela que organiza a casa, mulher virtuosa é aquela que trabalha, aquela que se dispõe. Isso independente se você tem um trabalho fora ou um trabalho dentro de casa, mas que você seja trabalhadora. E isso foi muito demonstrado na história de Ruth, porque ela foi reconhecida, depois a gente vai continuar, que minha mãe já estava aí acelerando a história, quando ela conhece Boaz, né, que vai ser o seu resgatador. E ela foi reconhecida exatamente por isso. E Boaz fala, vejo que é uma mulher trabalhadora. Ela era a que mais ficava ali na lavoura, ceifando, cuidando, servindo, né? Então isso é muito importante. Isso mostra valor quando você é uma pessoa que se dispõe a cuidar do seu lar, fazer tudo com zelo, né? Manter sua casa em ordem, manter seus filhos organizados. Não dá para mandar filho para a escola com o nariz correndo, descabelado, de qualquer jeito. É o seu cuidado como mulher, é o seu cuidado como mãe, como chefe dessa família, tendo seu posicionamento ali para demonstrar cuidado. E outra coisa, ela era respeitadora. Ela sempre ouvia o conselho dos mais velhos. Né? Ali no contexto, ela escuta muito a sua sogra e depois ela escuta também Boaz, que vai organizar o seu resgate. Então é muito importante tudo isso. Então vamos continuar aqui com a história, mas vai continuar contando a história. Então vamos lá. Ruth, ela era moabita, estava lá em Moab, conheceu o seu esposo israelita. Lembrando que a história foi que Noemi e seu esposo e seus filhos foram para Moab por causa de fome. Havia uma fome intensa em Israel, não havia comida. Então eles procuraram abrigo em Moab por conta disso, de uma fome, de um momento assim muito difícil para o povo de Israel. Então lá em Moab eles se instalam. Ela tem os seus filhos, acabam se casando com mulheres moabitas, um se casa com Ruth, um se casa com Orfa. Então são duas noras que ela tem e mais o seu esposo. Mas vem uma tragédia de novo. Noemi passou pela tragédia da fome, de ter que migrar da sua cidade, do seu povo, das suas culturas para um povo totalmente diferente. Aí ela chega lá e o que acontece? O esposo e os filhos morrem. Então fica 3 mulheres perdidas, né? Desamparadas. O que era viúva naquela época? A viúva era muito discriminada, era colocada de lado, porque não tinha um provedor ali para elas, né? Noemi era do lar. O marido e os filhos mexiam com coisas de fazer joias, sabe? Essas coisas, mexia com ouro, com essas coisas todas. Então o sustento era deles, do esposo
que era o comum natural da época, sim, né? Sim, de fazer. O contexto é totalmente diferente do que a gente tem hoje, de muitas mulheres solo, muitas mulheres que são arrimo de família, elas se tomam à frente, e isso nada impede de você ter o seu valor e você ser mulher virtuosa. Mas o contexto bíblico da época, as mulheres, elas estavam totalmente dependentes do cuidado e daquilo que o marido era o provedor. Então, quando elas perdiam o marido, elas perdiam a provisão e a proteção. Ou seja, elas estavam totalmente à mercê de qualquer desgraça que poderia acontecer, porque elas não tinham nem provisão e nem proteção. E aí foi pensando nisso, o que Noemi faz? Noemi decide voltar para Israel, né? Para a cidade dela, porque ela ainda tinha uma casa lá, né? Um sítiozinho, família, né? Tinha uma família, porque ela tinha parentes lá, né? Aí ela resolve ir, mas... E a fome já tinha acabado, né? Já tinha acabado, chovia muito lá, né? As colheitas estavam muito boas, então o povo estava se fartando lá, né? E também tinha a viúva, ela tinha o direito a estar colhendo depois dos outros, no final assim da colheita, colher o trigo lá, né? E para Ruth era bom isso, porque a Ruth cabia em todos eles. Ela era viúva e estava sozinha, então ela cabia de fazer tudo isso. E lá tinha os sobrinhos, né? Não, primeiro, aí ela resolve voltar para Israel. Aí ela vai e ela está voltando, aí as suas duas noras, ela fala que não é pra elas irem, né? Não é pra elas irem, não quer que ela foi. Aí a outra lá, a órfã, resolve ficar, porque ela tem família, ela tem pais lá ainda, em Moab e tudo, pra poder seguir a vida dela. Mas Ruth não deixa ela. Eu acho lindo isso. Além dela ter o amor por Deus. E a lealdade que a gente falou, né? Ela é o amor que ela tem pela sogra. É sogra dela, não é nem mãe. É o amor que ela tinha pela sogra. Foi que ela fala, né? Uma gratidão. E ela vai junto. Aí elas estão seguindo junto. E lá tinha tudo para ela trabalhar. E nessa lavoura que ela foi trabalhar é de um sobrinho, né? Da Noemi, né? Que é o Boaz. Sim. E o Boaz fica encantado, aquilo como a Juliana falou, de ver como que Ruth era trabalhadora, uma mulher assim, que não se cansava mesmo, e o carinho e o cuidado que ela tinha com a sogra. Ele ficou maravilhado com isso, o carinho e o cuidado que ela tinha com a sogra. Porque eu acredito que a Bíblia não fala, mas eu acredito que não foi fácil. Ela está numa terra de Israel, ser moabita. Eu acho que todos lá julgavam ela. Achavam que ela era também idólatra, que ela devia ter trazido deuses estranhos junto com ela. Por que ela estava lá naquela cidade? Ela não merecia julgar, como que é o que o povo faz hoje, né? Que julgam mesmo, né? Então julgavam muito ela. E Boaz sabia que não era nada disso. Ele sentia, ele via o Deus que ela cria. Ele sabia na bondade, na gentileza, no amor que ela tinha pela Noemi. Então isso encantou ele. E foi a promessa, né? Porque a gente sabe que a Noemi ficou super feliz com isso. Posso concluir tudo já? Não, aí ela ensina, na verdade, o trabalho do resgate. Que eu estava falando. Naquela época, uma viúva, ela poderia ser resgatada por um parente mais próximo, né? Isso era uma cultura da época, tá? Eu tô aqui trazendo o contexto da época. O que era isso? O parente mais próximo, se ela fizesse esse pedido de resgate, ele poderia se casar com ela e dar o que ela não tinha: proteção e provisão. E então Noemi, lembrando dessa cultura que eles tinham, dessa questão do resgate, e sendo Boaz um homem próspero, um homem rico, né, um homem que tinha bens e que tinha como cuidar dela, ela pega e orienta como que ela iria fazer isso. Que ela deveria se deitar aos pés de Boaz, que essa era a forma dela estar pedindo resgate. Então ela vai e faz isso, e Boaz fala: olha, existe um parente mais próximo de você do que eu. Eu vou primeiro consultar ele e ver se ele abre mão desse seu resgate. Se ele falar que tudo bem, serei eu o seu resgatador. Sim. E aí ele se torna então o resgatador de Ruth, sim, né? E acaba se casando com ela. E a história de Ruth, ela nos traz essa riqueza maravilhosa. Não sei se vocês conhecem a história, vale a pena ler no livro de Ruth. É um livro pequeno que conta toda a história.
e Ruth se torna bisavó de Davi, né? E é da descendência de Davi que nós temos Jesus, o nosso Salvador. Então a história dela é marcante. Sim. Então quando a gente coloca aqui, quando você se dispõe a ser leal, quando você se dispõe a servir ao Deus dos deuses, né? A servir ao Deus de Israel, né? Ao Senhor dos senhores, quando você se dispõe a fazer tudo aquilo que é necessário, você marca a sua história. Sim. Porque Orfa foi esquecida. Ela não estava errada. Não. Ninguém está falando que ela Não. pecou, ou que ela Não. agiu de má fé, ela foi ingrata. Não. Ela seguiu os conselhos também da sogra, Sim. fique em Moabe e ganha uma nova oportunidade, um novo marido e continua a sua vida. Mas em nenhum momento mais a gente sabe da história de Orfa. Uhum. Pelo contrário, Ruth marcou a sua história a ponto dela ter um livro dentro da Bíblia, Sim. né, contando a história dela. De Ruth. Né? Então ela acaba gerando toda aí uma nação que vem através dela, que nada mais do que a descendência de Davi. Né? Ruth e Boaz são os bisavós de Davi. E depois a gente sabe que foi o maior rei de Israel, e toda a história se desdobra a partir da descendência de Davi. Sim. O que você ia concluir, mãe, a respeito da história? Então, esse daí mesmo, que realmente ela foi uma mulher tremenda, uma mulher abençoada mesmo, que ela nem acreditava que quando a Noemi falou para ela que dela nasceriam descendentes e dela sairia um rei, e ela falava, de mim, uma moabita. Então ela se sentiu assim, graciada por Deus, porque Deus usou uma mulher de uma outra tribo, de uma outra religião, né, que não tinha nada a ver com a dela, e fez dela, trazendo o rei Davi, que da descendência de Davi veio o nosso Messias, o Jesus. Isso mesmo. Então é isso. E através da vida de Ruth, por tudo que ela representou para Noemi foi abençoada. Sim. Né? O livro termina falando que a alegria de Noemi foi ser avó. Né? Mesmo ela não sendo a avó legítima, vamos assim dizer, pelo amor que Ruth tinha pela sogra, ela coloca Noemi como avó dos seus filhos, dos filhos que ela vai ter com Boaz. Então Noemi fala que a alegria trouxe de volta, que ela teve de volta, né? Uma vez que ela perdeu marido e filhos e dava sua vida por acabada, ela teve ali o resgate através de netos. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Você que é avó, qual é o prazer de você receber essa bênção que é ter os netos e poder construir ou ressignificar tudo aquilo que muitas vezes a gente errou com os filhos, mas que a gente consegue ressignificar ou fazer uma mudança. Por isso que muitos avós são bem diferentes quando são avós. Vamos ver um pouquinho dessa experiência aí sobre ser avó. Ser avó é muito bom, né? Eu sempre quis casar para ter filhas, né? Filhos. Ser mãe era o meu desejo. Aí quando eu tive foi maravilhoso, mas aí quando eu fui construindo as filhas, elas foram crescendo, casando, né? Cada uma foi tendo seus filhos, são 5 netos hoje já abençoados, eu os amo demais, então foi muito bom. E é verdade mesmo, né? Às vezes com os filhos você dá puxão de orelha, você dá coque, você briga, grita, e os netos pinta e borda com você, né? Eu vejo todos eles e agora pelos pequeninos, né? Samuel, quando ele tá aqui comigo, eu deixo ele colocar a casa abaixo, faço de tudo por ele. A Manuela, né, que eu moro aqui junto com ela, tudo, nossa, ela quer que até que eu sento no chão. Uma avó já de 62 anos, tem hora que não dá vontade de sentar não, mas às vezes eu sento sim. Então é muito bom ser vó, é um privilégio assim lindo, sabe? E eu conhecê-los, eles me conhecer. O Isaac sempre fala para mim, vó, você é a melhor vó do mundo. O Lucas, então, ele fica aqui comigo, ele me agarra e ele fala, vó, te amo. O Bernardo pendura no meu colo, é uma coisa de louco. O Samuel dá um abraço aqui na vovó, ele aperta. A Manuela quer mais coisa, que ela não é muito de agarrar, mas é carinhosa, fica encostada, fica perto, chama eu toda hora. Então é um privilégio. Se vocês ainda não forem vovó, quando vocês forem, vocês vão ver. É uma coisa
Mãe é muito bom, mas ser vovó é melhor ainda. E realmente você entende essa coisa do ressignificado, assim, de você ver essa sua segunda geração? Sim, em poder ter esse prazer, né, de ter essa segunda geração crescendo e você falar, não, aquilo que eu fiz, de alguns erros que eu fiz, eu posso mostrar para os meus netos um caminho melhor, um jeito melhor. Porque hoje, com 62, é diferente de você quando teve filho aos 20, né? É totalmente diferente. Então, o aprendizado, a maturidade, tudo isso muda e torna a gente, acho que, até mais sereno. Fora que o peso da responsabilidade, né? Não estou falando que o avô não tem sua responsabilidade, mas a responsabilidade de educação é dos pais. Sim. Né? Os avós, eles realmente são parceiros no carinho, no cuidado, no amor, mas a educação, ali os limites, essas coisas eu acho que é importante focar que é dos pais, para não tirar essa responsabilidade, porque hoje a gente vê muito isso, né? Muitas avós às vezes tendo que tomar essa questão da administração e do cuidado que não é devido, e aí acaba sendo penoso também, né, pro avô, porque você acaba se tornando pai ou mãe dessa criança e você não vivencia essa maravilhosa oportunidade de ser avó mesmo, né? Então Noemi traz também essa questão importante, que ela fala que voltou ter alegria com os netos, e realmente os netos dão alegria pra casa? Dão muita alegria. E aquilo que você falou, sabe que a nossa geração tá indo, né? Espero que Deus me conceda os dias aqui, que um dos meus netos casa ainda vê bisneto. E meu pai, meus pais são bisavós, ó a geração deles como cresceram, né? Então eu gostaria de ter essa bênção também para mim, né? Mas é muito, muito gratificante. E tudo isso base de uma casa onde a gente se dispõe a ser virtuoso. A virtude não tem nada a ver com o que às vezes a sociedade coloca. A gente está colocando aqui o seu valor, né? O seu valor como mulher, como esposa, como mãe, né? Pessoa que trabalha bem, seja no seu trabalho fora de casa, seja no seu trabalho dentro de casa, se dedicando na educação dos seus filhos, se dedicando no cuidado do seu lar e aprendendo então com essas mulheres que foram assim espetaculares, tanto em ouvir o seu chamado, aceitar o seu propósito, usar a sua vida, né? Aqui Ruth teve a sua vida se dispondo a servir a sua sogra e mudar completamente a história. Então, seja temente a Deus, seja corajosa, seja leal, seja trabalhadora e seja respeitadora. Né? Se você cumprir esses princípios milenares, tenho certeza que a sua casa será edificada sobre a rocha. A mulher tem que sempre lembrar que ela é uma joia, ela não é bijuteria. Bijuteria se acha em qualquer lugar, a joia não. A joia é rara, é preciosa, e é assim que Deus nos vê, como uma joia rara, não bijuteria. Então não deixe que ninguém trate vocês como bijuteria, mas sim como joia rara. Isso mesmo, muito legal. Para concluir, então não deixe de curtir o nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que esse vídeo alcance vidas. Nosso propósito aqui do canal é propagar coisas boas, à luz do Evangelho, e também ciência e também conhecimento. Então não deixe de ativar o sininho para as nossas próximas edições. Nós vamos ter 4 capítulos sobre mulher virtuosa, vamos ter convidadas aqui maravilhosas, além da minha mãe aqui, que sempre é uma bênção participando comigo aqui no canal. Fique conosco e até a próxima. Um abraço.